Olá pessoal, mais um exercício do nosso curso de Geometria Analítica. O enunciado é: considere o sistema não linear dado aqui, né? Y igual a 2x mais 1. E não linear porque, bom, aqui embaixo envolve as variáveis, né? Elevadas ao quadrado, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de um sistema não linear, tá? Vocês observem que aqui tem um valor R, né? Um parâmetro R que não está determinado, tá? Então a ideia é determinar as soluções em x e y, né? Tá? Dependendo desse valor de R, tá? Então faça uma análise do número de soluções desse sistema em função do valor do parâmetro R, ok? Então vamos lá. Para começar a resolver esse exercício, vamos primeiro falar do caso mais fácil, né? O caso mais fácil é qual? Observa, por exemplo, que esse R está variando no conjunto de todos os números reais. O que aconteceria, por exemplo, né, se R fosse menor que zero? Tá? Então, se R fosse um número negativo, ó, se R é menor que zero, o que acontece, né? Vamos olhar agora para essa equação de baixo aqui, tá? Se R fosse um número menor do que zero, o que aconteceria? A gente teria aqui x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado seria um número negativo. Qual é o problema com essa equação, né? Quer dizer, quando nós vamos tentar encontrar soluções dessa equação segunda aqui, né? A equação de baixo, tá? Veja que x menos 2 ao quadrado, não interessa quem seja x, né? É um número maior do que zero, maior ou igual que zero, tá? Por quê? Porque é um quadrado, tá? A gente está trabalhando nos números reais. Mesma coisa aqui, né? Y menos 1 ao quadrado vai ser um número que é maior ou igual que zero. Significa dizer que quando a gente tem um número maior ou igual que zero e soma com outro que é maior ou igual que zero, a tendência é dar maior ou igual que zero. E nunca um número R que seja negativo, tá? Então, se R for negativo, nesse caso, o sistema total não tem solução. Por quê? Porque não existe nenhuma solução já para essa equação de baixo, né? Quanto mais encontrar uma que seja uma solução, né, que seja simultânea dessa daqui e daquela de lá. Por quê? Bom, essa daqui de baixo não tem solução, então o sistema não tem solução. Tá? Então, se R menor que zero, o sistema tem zero soluções. Tá? O conjunto de solução é vazio. Tá? O que acontece se R for zero? Se R for igual a zero, então, vejamos, né? Imagina colocado zero aqui, né? Então, eu tenho uma soma de um número que é potencialmente positivo, maior ou igual que zero, com outro número que é potencialmente positivo, que é maior ou igual que zero, e o resultado está dando, imagina, a gente está no caso R igual a zero. Então, a única solução possível, né, seria quando tanto essa primeira parcela quanto a segunda parcela desse zero, senão o resultado seria positivo. Tá? Então, para que essa primeira parcela seja zero, x vai ter que valer 2, e para que essa segunda parcela seja zero, x vai ter que valer 1. Tá? Então, o ponto seria o ponto 2, 1. Então, a solução da segunda equação é 2, 1. Isso não significa que seja uma solução do sistema. Para ver se é uma solução do sistema, a gente tem que ver se 2, 1 satisfaz a primeira equação. Ora, 1 pergunta, é igual a 2 vezes 2, que é 4, mais 1, 5? Ou seja, 1 é igual a 5? Não é, tá? Então, a única solução possível da segunda equação não satisfaz a primeira, tá? Ok? Não é solução da primeira equação. Isso implica que se o R for zero, o sistema também tem zero soluções. Tá? Então, esses dois casos são os mais fáceis, né? Agora, vamos então, a gente tratou o caso, então, R menor ou igual a zero. Então, a gente tem que passar a tratar agora o caso em que R é maior que zero. Quando R é maior que zero, a gente pode apelar para o argumento geométrico, né? Qual é o argumento geométrico? Né? Quando R é maior que zero, eu gostaria de propor, né, que a gente olhe para essa segunda equação aqui como sendo a equação de um círculo, tá? De um círculo de centro 2, 1 e raio não R, mas raiz quadrada de R, né? Tá certo?
Lembra que como é que é a fórmula da equação do círculo, né? Aparece um raio ao quadrado. Aqui aparece r na potência 1. Então tem que ser raiz quadrada de r. Tá? Então deixa eu passar assim, né? Deixa eu mexer a folha. Se r maior que zero, então a segunda equação é um círculo de raio raiz quadrada de r e centro 2, tá? De onde a gente tira isso? Bom, a partir da fórmula, né? 2, 1 é o centro. Muito bem. Então agora vamos fazer uma análise de quantas soluções vai ter o sistema em função do valor de r, né? Como é pedido no exercício. Então, para fazer isso, vamos fazer um esquema aqui, né? Que é qual? Bom, vou desenhar um círculo de raio raiz quadrada de r e vou desenhar aquela reta que a gente já sabe, né? Que não contém o ponto 2, 1. Então, vamos fazer uma coisa assim, né? Tá, isso é só um esquema, vocês podem ver que isso aqui é só um esquema, né? Só para a gente entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que o tamanho desse R aqui, desse raio, né? Desse raio aqui está mudando, tá? Deixa eu melhorar aqui. O tamanho desse raio aqui está mudando. Então, veja só. Aqui está o centro, 2, 1 marcado. Deixa eu colocar assim. Tá? Imagina só, né? Se esse raio for muito pequeno, né? Esse círculo nunca vai encontrar a reta, né? Não encontra a reta e, nesse caso, nós vamos ter zero soluções. Se o círculo for muito grande, centrado aqui, né? Então, digamos assim, né? A gente vai ter duas soluções. E se o círculo for mediano, né? Tá? Significa dizer que ele tangencia, vamos tentar fazer aqui, né? Tangencia a reta, algo assim, né? Tá? É só um rascunho, né? Vocês estão vendo. Eu vou ter apenas uma solução. Tá? Então, esse é o jeito de resolver o exercício. Para a gente entender qual é o valor, quais são esses valores de fronteira, né? Em que o número de soluções muda de 0 e depois passa a ser 1 e daí depois passa a ser 2. Qual é a ideia? A gente precisa determinar qual é essa distância, né? Desde o centro até esse ponto aqui, ou seja, a distância entre o centro do círculo, né? Dos círculos que vão se formando, tá? Dependendo do valor do raio, e a minha reta R. Tá? A R não, né? Já foi usado R, tá certo? Nessa reta aqui. Ok? Então, para isso, basta a gente determinar essa distância. Então, novamente, né? Quando R for menor que essa distância, quando a raiz quadrada de R for menor que essa distância, tá? A gente vai estar nessa situação. Quando for exatamente igual, a gente vai estar nessa situação. E se o raiz quadrada de R for maior que a tal distância, essa que está desenhada aqui, a gente vai ter uma situação na qual o círculo encontra duas vezes. Então, para fazer isso, basta determinar quem é a distância entre esse centro, né, desses círculos e a reta. Então, distância entre o centro, 2, 1, e a reta, né? A reta tem a equação, vou colocar assim, né? 2x menos y mais 1 igual a 0. Então, essa aqui é a reta. Então, vocês viram, né? Passei o y para o outro lado na equação original, né? Então, aqui vai ser módulo, né? Usando aquela fórmula de distância entre ponto e reta, dividido por raiz. Então, o que a gente faz? Substitui aqui, né? Então, 2 vezes 2, menos 1 vezes 1, mais 1, por raiz quadrada de a quadrado e b quadrado, né? Os coeficientes que aparecem aqui acompanhando os x e y na equação da reta. Então, aqui vai ser 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui fica 2 vezes 2, né? Menos 1 mais 1, aqui se cancela, então ficou 4 por raiz quadrada de 5. Deixa eu arrumar aqui, 4 por raiz de 5. Então, qual é a ideia? Se
R, se raiz quadrada de R for menor, tá? Porque isso aqui seria o raio do círculo, né? Lembra que o raio está sendo raiz quadrada de R, tá? Se raiz quadrada de R for menor que 4 por raiz de 5 e positivo, né? Então a gente tem 0 soluções. Se raiz quadrada de R for igual a 4 sobre raiz de 5, nós vamos ter uma solução. E se raiz quadrada de R for maior que 4 por raiz de 5, então nós temos duas soluções. Isso pode ser reescrito em termos de R, né? Aqui eu escrevi em termos de raiz quadrada de R, tá? Então, a gente tem aqui, né? Se R, isso, for menor do que 4, do que, agora eu vou levar ao quadrado, né? 16 por 5, 0 soluções. Tá, uma reescrita dessas condições aqui. Então, aqui teria, se R for igual, né, a 16 por 5, eu vou ter uma solução. E aqui, se R for maior do que 16 sobre 5, duas soluções. Tá certo? Vocês se dão conta que aqui, né, para R menor que isso aqui engloba também os valores 0, né, e negativo, tá? Então, isso termina, né, a resolução do nosso exercício usando essa interpretação geométrica da segunda equação.